Aleluia, boa noite, graça e paz. Você está com o coração aberto para receber? Aleluia. Quero que você abra comigo em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 1. Ontem tivemos nossas 24 horas de oração aqui na igreja e esse versículo ontem ele ficava voltando e voltando e voltando dentro de mim. E hoje vamos começar por ele, Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Hebreus, capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim: por isso é fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos dela. É fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido. Na Bíblia de Jerusalém, esse versículo fica assim, pelo que importa observarmos tanto mais cuidadosamente os ensinos que temos ouvido, para que não nos transviemos. A versão fácil de ler diz: por esta razão, nós devemos nos apegar com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se a Bíblia diz que é possível nos desviar daquilo que estamos ouvindo, é porque é possível. Eu achei interessante que a Bíblia King James diz: fundamental prestar atenção. Fundamento, base. Lembrei logo do dia 20 de setembro, quando a gente fez um costelão ali atrás. O que é básico para fazer um costelão? Ter o costelão. Já imaginou? Vamos fazer um costelão, chegou todo mundo, acendeu o fogo, a lenha. Cadê? Ah, não, esqueceu de comprar. Mas esqueceu de comprar o básico, esqueceu de pegar o básico. Pensa em fazer um bolo de milho sem milho. Faltou a base. E a Bíblia diz que é fundamental, é básico prestarmos atenção àquilo que estamos ouvindo. Prestarmos mais atenção. Na Bíblia de Jerusalém, como eu te falei, fala observar cuidadosamente. Observar cuidadosamente. O exemplo que me veio hoje de tarde é quando a gente compra um celular. Quem já comprou um celular, ou bem recente aí, você compra um celular novo, às vezes até quando troca de marca de celular, você passa tempo ali, observando cuidadosamente onde é cada coisa, para poder usar. Gasta ali um tempo, peraí, nesse celular é aqui que é os contatos, nesse celular aqui que fica a biblioteca para baixar as coisas. Gasta-se um tempo observando, olhando. A Bíblia de Jerusalém diz para a gente observar cuidadosamente o que estamos ouvindo. Como tem sido a nossa atenção para aquilo que a gente tem ouvido? A versão fácil de ler, como eu te disse, diz que devemos nos apegar com mais firmeza. Lembrei do apóstolo Bud, que ele dizia que a gente deve agarrar a palavra como um bulldog quando pega um osso. Tenta tirar um osso da boca de um bulldog. Tá firme. E sobre as verdades que nós temos ouvido? Refleti muito ontem e hoje. Aquilo que temos ouvido aqui, culto após culto, eu já nem lembro ou eu estou apegado? Eu escutei aqui uma vez e durante a semana eu nem lembro, nem paro para pensar, ou eu estou apegado? Dia 17 de novembro tivemos o aniversário da nossa igreja. O que foi falado? Qual palavra a gente está baseada? Qual palavra a gente está firmado para o ano que vem? A gente está apegado firme a isso? Ou o tempo já levou? Aleluia! O culto da Clau, meu Deus do céu! Que culto poderoso!
Nem lembro, pastor. Será que eu estou apegado ao que eu estou ouvindo? Ou já nem lembro mais? Culto do Josias, domingo passado, pastor Josias, meu Deus do céu. Quem recebeu palavra aqui na frente, anotou? Tá relembrando? Rapaz, quando eu recebo a palavra, aquilo fica dentro de mim, eu não perco. Porque a Bíblia deixa bem claro, é básico, é fundamental. Tá ali, ó, observando aquilo que eu recebi. Queridos, pode parecer um pouquinho duro, mas eu sou pastor e faço parte das palavras pastorais ser muitas vezes um pouco mais confrontativas. Ou nós tratamos as coisas de Deus com zelo, ou tratamos de qualquer forma. Se eu trato com zelo, aquilo tem uma ação na minha vida. Mas se eu trato de qualquer forma, como se eu fosse numa palestra qualquer, num, sei lá, como se eu estivesse vendo um filme, aquilo não vai ter efeito. Não é porque Deus é ruim, não é porque a palavra não é verdadeira, mas é fundamental prestarmos atenção àquilo que temos ouvido. Aleluia! Dia 17/11 nós falamos sobre o ano da restituição, um tempo de restituição. É sobre isso que estamos firmados, um tempo de restituição, um tempo de restauração, um tempo de colheita. Deus colocou no meu coração a história de Mefibosete. Quem estava aqui ou quem escutou o áudio depois vai lembrar. A gente não vai ler essa história, eu só vou relembrar para você. E lá em 2 Samuel 4 vai falar da história de Mefibosete. Quem era Mefibosete? Mefibosete era o neto de Saul. Sabe o rei Saul, pai de Jonatas, amigo de Davi. Mefibosete era neto de Jonatas. E Saul foi aquele que foi o seu primeiro rei de Israel. Só que essa história é bem interessante. Por quê? Porque Deus não disse que o povo tinha que ter um rei. Foi o povo que queria um rei. Só que Deus já era o rei daquele povo. Deus já era o rei, mas mesmo assim eles queriam escolher uma pessoa que aquela pessoa ia resolver os problemas dela. Não funciona, gente. Já tinha um homem, já tinha Samuel, já tinha o profeta que dava instruções da parte de Deus. Mas ter instruções não era necessário. Queria-se alguém que ajeitasse a minha vida. Não funciona. Sabe quem pode ajeitar a tua vida? Primeiro Deus. Depois você mesmo ouvindo e obedecendo. A fé, ela tem uma prática de ouvir e praticar. Senão a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. A fé sem uma ação correspondente não tem efeito. E aquele povo escolhe Saul. Saul começa bem, mas durante o caminho Saul começa a errar. Chega um ponto que Saul morre. A serva do neto, que cuidava do neto, ficou com tanto medo, porque quando um rei morria, se fosse entrar um outro rei de uma outra linhagem, era comum matar os descendentes do que morreu. Aquela serva pega Mefibosete, corre com Mefibosete, aquele bebê cai, criança, não lembro exatamente agora, mas cai e fica aleijado, desde muito novinho. Só que aí o rei que assumiu, o rei Davi, uma figura de Cristo, não olhou como um concorrente, olhou como alguém que necessitava de cuidado. Deus não nos olha com um olhar mau, querendo nos lançar fora, não. Deus nos olha com um olhar de cuidado, com um olhar de proteção. E Davi restitui tudo o que Mefibosete iria ter direito. A gente está falando que a gente está debaixo de uma palavra de restituição. O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. O ladrão, uma figura, o ladrão, aqueles influenciados pelo diabo, vem para matar, roubar e destruir. Mefibosete era um bebê, ele ainda não tinha nada. Mas no futuro, ele teria direito a algumas coisas. E o diabo tentou roubar o futuro dele.
Mas estamos num tempo de restituição, gente. Onde até aquilo que era prometido, mas ainda não aconteceu, Deus vai começar a fazer acontecer. Para aqueles que estão firmados na palavra. Aqueles que não se deixam largar, não se deixam apartar. E eu quero que você vá comigo, eu quero que você vá comigo para Lucas 4:16. Lucas 4:16. Aleluia. Lucas capítulo 4, versículo 16. Aqui Jesus, ele tinha sido batizado nas águas. Ele passou 40 dias no deserto. E aí a Bíblia fala que ele volta para a cidade dele. Versículo 16 diz: Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme o seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação de vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. A gente vê cada ponto aí falando de um tipo de restauração, de um tipo de restituição. E quando fala a promulgar, proclamar o ano da graça, o ano do favor do Senhor, os judeus entendiam bem. Era um ano chamado o jubileu. Os judeus, quando faziam 49 anos, eles tinham ciclos de 50 anos. Chegava o 49º ano, o 50º ano era o ano da restituição, o ano do jubileu. Vamos imaginar, para você entender o que acontecia. O Juliano, digamos que o Juliano tem a casa dele lá, linda, maravilhosa. Por algum motivo ele passou por apertos financeiros. Ele precisou de um dinheiro emprestado. Aí ele pediu o dinheiro para o Jocel e deixou a casa dele como garantia que ele ia pagar aquele dinheiro. Só que passou o tempo, passou o prazo, o Juliano não conseguiu pagar. Jocel pegou a casa para ele. A casa agora é minha, tu me paga aluguel, tudo certo. Só que quando chegava o ano do jubileu, independente de se o Juliano tivesse conseguido pagar alguma coisa ou não, chegou o ano do jubileu, chegou o ano do favor do Senhor, o Jocel era obrigado a devolver a casa. Era assim que funcionava. Jesus está dizendo: ei, começou o ano do favor. Jocel Júnior deveu muito dinheiro ao Juliano. Chegou o ponto de ele ser tomado como escravo, porque naquela época eram tomados como escravos. Chegou o ano do jubileu, tinha que devolver. Jesus, Ele é esse nosso ano da restauração. Ele é a nossa restituição. Nele, aquilo que foi perdido, aquilo que foi tomado, é para ser restituído, gente. Mas a Bíblia diz o quê? É necessário fé. É necessário se apegar ao que foi ouvido. Porque você pode estar ouvindo isso aqui dizendo assim: mas não vi acontecer na minha vida ainda, então não acredito bem assim não. Não se apegou, rejeitou, a palavra não funciona. Porque a palavra tem que ser acolhida. A Bíblia diz: acolhei com mansidão a palavra enxertada em vós. Paulo, falando para os tessalônicos, ele vai dizer assim: vocês receberam a palavra com alegria que vem do Espírito, que não é necessário nem eu falar mais nada na cidade, porque o evangelho já foi propagado. Pessoas que recebem a palavra com alegria. A igreja de Tessalônica, ela estava passando por uma perseguição terrível, gente. O cristão estava sendo morto.
E mesmo assim eles ouviam a palavra com alegria, sabendo assim: essa palavra que muda a minha vida, independente se eu estou sendo perseguido, se eu posso ser morto amanhã, eu amo ao Senhor. Aleluia, recebendo a palavra. E Jesus, Ele é o nosso ano do jubileu, Ele é o nosso jubileu. Ele veio para trazer restauração, Ele veio para trazer restituição, Ele veio trazer libertação para quem está cativo. Ah, pastor, estou aqui, não estou preso, nem tornozeleira eletrônica eu não tenho. Estou livrinho, fisicamente e mentalmente, e emocionalmente, e de saúde, e de finanças. Existem tantas prisões, gente, muito piores do que uma prisão carcerária. Mas Deus, Ele quer libertar. Deus, Ele quer restaurar. Precisamos nos agarrar àquilo que temos ouvido. Senhor, obrigado. Eu creio no teu favor, eu creio na tua graça. Eu sei que o Senhor está agindo ao meu favor. A tua palavra é verdade, não muda. Minha vida está consagrada nas tuas mãos. Eu ando pelo caminho do justo e não do ímpio. Eu sei que o teu favor está sobre mim. Se agarrar, se apegar. Aleluia. Não precisa abrir, mas Hebreus 4 vai dizer que Deus prometeu coisas a algumas pessoas, mas essas pessoas não viveram as promessas, porque não misturaram fé ao que ouviram. É preciso misturar fé ao que se ouve. Pastor, como eu saber se eu estou misturando fé? Você está ouvindo isso aqui hoje. Amanhã você vai lembrar. Quarta-feira, quando um gigante, um vendaval vier contra você, aquilo vai lhe fortalecer. Você fala: opa, não, mas eu escutei, a palavra de Deus diz. Isso é misturar com fé, agarrar. Aleluia. Vamos para 1 Timóteo 1,18. Olha que instrução preciosa Paulo dá para Timóteo e para mim, para você. Lembra que começamos falando sobre se apegar às verdades ouvidas, prestar mais atenção. Aí quando a gente chega aqui em 1 Timóteo 1,18, vai dizer assim: Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate, preservando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-las, naufragaram na fé. Paulo está falando sobre um bom combate. Ei, tem um bom combate para o crente. Não é: ai, Senhor, que combate, ai, que luta, que moinha de Jeová. Ei, tem um bom combate. Agora, para a gente poder lutar, batalhar esse bom combate, a gente tem que estar com as armas certas. Tem que estar com a ferramenta certa. Qual ferramenta? As profecias que foram ouvidas, aquilo que foi falado ao meu e ao seu respeito. É com base nelas que a gente luta o bom combate. É com base nelas que a gente fica forte. Como assim profecias faladas ao meu respeito? Pode ser que em algum momento, e para alguns está bem fresquinho que domingo aconteceu, em algum momento chamaram você à frente de uma igreja e foram orar por você e falaram coisas a seu respeito. Palavras inspiradas, palavras que vieram do coração de Deus, palavras proféticas de repente para o seu futuro. Essas são palavras que vão nos manter firme no dia mau. Essas são palavras que vão nos fortalecer quando a gente quer esmorecer, quer chorar, quer desistir de tudo. Com base nas palavras anunciadas ao teu respeito, você vai lutar o bom combate. Ah, pastor, mas ninguém nunca orou por mim assim, falando algumas coisas. Mas provavelmente em algum momento de oração seu, algumas coisas vieram ao seu coração. Desejos que Deus colocou, é Deus inspirando, Deus falando para que a gente se firme nessas coisas. Outras vezes
vai ser através de uma pregação como essa. Tão lindo essa semana eu conversando com uma pessoa e ela dizendo: pastor, aquele pastor Josias falando umas coisas, Deus ia falando outras no meu coração, e eu já comecei a fazer algumas mudanças. Alguém falou aqui, quem estava aí estava com o coração aberto, entendeu: meu Deus, isso aqui é para mim, eu preciso fazer assim. Uma palavra rema, algo que veio ao coração, trouxe luz. Coisas simples, gente, mas que tem tanto poder, e a gente precisa estar afirmado. Outras vezes pode ser através de um devocional. Como eu comecei falando aqui para você de Hebreus 2, desde ontem Hebreus 2 está no meu coração. Lembra das verdades ouvidas, lembra das verdades ouvidas, lembra das verdades ouvidas. Hoje eu acordei de manhã, parecia que o capiroto estava sentado aqui no meu ouvido. Só comigo acontece isso. Aninha olhou pra mim: o que foi isso? Eu falei: misericórdia, que pressão de torar. Acordei, abri o olho, gente, nem pensei direito, tava aquele... E aí comecei a lembrar do que Deus já estava falando ontem. Lembra das verdades ouvidas, lembra das verdades ouvidas, lembra das verdades ouvidas. Tranquei logo no quarto, eu e pai. Saí dali já com um sorrisinho pra minha esposa. Mas é necessário se apegar às verdades ouvidas. Se a gente não se apega às verdades ouvidas, quando o capiroto senta do lado, começa aqui no ouvido, a gente desiste. A gente esmorece. A gente toma decisões erradas. Quem nunca, gente? Meu Deus do céu. Momento de pressão. Esqueceu o que Deus falou. Vai por esse caminho. Quebra a cara. Mas Deus é tão misericordioso. Quando a gente diz: meu Deus, errei aqui, ó Deus, opa, vem aqui, vamos lá. Se apegar às verdades ouvidas. Eu falei aqui quinta-feira e percebi a necessidade de falar novamente. Se apegar às verdades ouvidas é algo que é contrário à forma como a sociedade moderna vive hoje, gente. Sociedade moderna vive hoje como? Rapaz, qual é a nova onda? Qual é o novo? Quem é o novo coaching? Quem é o novo gestor? Quem é o novo? Novo. Estamos atrás do novo. Aí eu vou falar aqui, a maioria que estava na quinta vai lembrar. Quem lembra, sei lá, uns 15 anos atrás pelo menos, quando a gente queria assistir um filme, não existia Netflix, ia na locadora, VHS. A gente esses dias tentou explicar isso a Benjamin estava... Vai lá, e quando você, não sei se já aconteceu com você, mas eu acho que com a maioria, vai lá, meu Deus do céu, tem aquele lançamento, eu quero assistir aquele filme, chega na locadora, não tem. Já foi alugado, já foi locado, e você tem que esperar para poder assistir. Ou alugava aqueles, sei lá, não me lembro exatamente, mas acho que teve uma época que era 3 filmes por R$10. Alugava aqueles 3 filmes por R$10. Rapaz, hoje maratona série Netflix, não sei quantas temporadas. Era maratonando aqueles 3. Ó. Isso era se apegar, ver, rever. Romanos 12:2 fala: não se moldem ao modelo desse mundo. Tudo muito rápido, tudo muito descartável. Não, a palavra não é descartável. A palavra é para ser agarrada, é para ser firmada, é para estar junto. É para eu ver e rever. Hoje de tarde, orando, lendo, e me veio aquele pensamento, veio aquela pergunta: qual foi a última vez que assistiu aquela mesma mensagem que falou com você? YouTube é uma bênção, gente, mas se brincar a gente assiste 15 mensagens no mesmo dia, não absorveu nada. Quando a gente podia pegar uma mensagem que falou ao nosso coração e passar a semana assistindo, para aquilo entrar. É mais ou menos, não estou comparando a gente, tá? Mas só o exemplo, é mais ou menos como a vaca, ruminando. Comeu, engoliu, voltou para a boca, mastigou mais um pouco, engoliu de novo, voltou, mastigou mais um pouco, engoliu de novo, para absorver tudo, para não deixar nada. Se a gente for ver sobre alimento, os médicos dizem o quê? Os médicos, sei lá qual é a especialidade, mas tem que mastigar não sei quantas vezes a mesma comida, senão o que acontece? Não digere.
não absorve tudo. Meu Deus, eu lembro numa época que eu trabalhava ali, principalmente nos meus 15 aos 20 no comércio, eu almoçava em 5 minutos. Assim, ó, zoom, era uma coisa rápida, só que aí depois eu não precisava mais almoçar em 5 minutos, mas continuava almoçando em 5 minutos. Tempo depois casei com minha esposa, um dia a gente conversando, meu Deus, ficou muito rápido. Fiz, não, porque quando eu tinha dos meus 15 aos meus 20, eu fazia assim. Então ela, minha esposa com toda a sabedoria, olhou para mim e fez: aquilo que há mais de 10 anos atrás ainda está te dominando hoje. Já não deu tempo de mudar? Eita lapada santa de Jeová. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia, gente. Se apegar às verdades ouvidas, agarrar aquilo que Deus tem falado, combater esse bom combate dessa forma, não deixar com que essa rapidez de hoje a gente passe para as coisas com Deus e com a palavra. Não. Falei quinta aqui, é necessário repetir de novo. A gente não pode pegar ali micro-ondas, tudo muito rápido. Eu quero assistir um filme, eu coloco ali na hora. Deus, tem que ser agora. Bora? Se mexe, faz algo. Rapaz, eu creio no Deus do impossível, eu creio no Deus que acelera a coisa, eu creio no Deus que faz coisas espetaculares, já vi muita coisa. Mas também eu sei de um Deus que diz: medite na lei de noite. De noite. Bora, medita, bora ler, bora reler, bora, lembra aquilo que você falou. Vamos, esforço, faça algo. Não só uma vez na semana. Aleluia. Vamos para 2 Coríntios. 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 2. 2 Crônicas, capítulo 2. Segunda Crônicas, capítulo 2. Estamos falando sobre nos apegar às verdades ouvidas, nos apegar ao que Deus tem falado ao nosso coração, lutar o bom combate a partir daquilo que Deus falou. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1, vai dizer assim. 2 Crônicas 20, 1, diz: depois disso, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Josafá era um rei, o rei da tribo de Judá, e a outra tribo que eu não lembro o nome agora, era o povo de Deus. Josafá, o rei. Lembra que eu falei de Davi, Saul? Foi morrendo descendentes. Josafá foi um desses reis. E aí 3 reis decidem ir lá, atacar Josafá. O versículo 2: então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida por Engedi. Então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou um jejum nacional em toda a terra de Judá. Coisa linda, gente. O rei sentiu medo. Sabe que sentir medo não é pecado? Viver no medo é? Se agarrar ao espírito do medo é? Porque a Bíblia diz que não recebemos o espírito de medo, mas de poder, amor e moderação, ousadia. O medo vem para todo mundo. Vai ter notícias que a gente vai receber que as pernas vai dar uma tremida. Eu lembro demais, uma das situações que eu mais senti medo foi ali em abril de 2021, quando eu tive Covid,
que fui na UPA e o médico não queria atender, e depois veio, e quando eu vi, o médico estava desesperado, chamando a ambulância, porque meu pulmão estava muito comprometido. Naquele dia ali, eu senti minha perna tremer. Eu disse para a Aninha, como eu vou para o hospital, vai em casa pegar o carregador do celular para a gente poder se comunicar. Nisso que ela saiu, eu chorei, mas chorei um monte. Mandei logo uma mensagem pro meu pastor, mas depois eu me reergui no que Deus estava falando, porque sentir medo vem para todo mundo, e Josafá sentiu grande medo. Mas o que foi que ele fez diante do medo? Foi buscar o socorro que vem do Senhor. A resposta está aí. Não é sentir o medo, é o que eu vou fazer quando eu sentir o medo. E Josafá foi buscar o socorro que vem do Senhor e convocou um jejum nacional em toda a terra. Versículo 4. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio do Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Meu Deus, que coisa linda! Que coisa linda! Um povo que entendia que a decisão do seu rei ia afetar a sua vida. E por isso esse povo fazia parte dele. Ele jejuava também. Ele buscava o Senhor também. Ele não ficava só assim, tu é o líder, tu te vira para jejuar, para buscar a Deus, eu só quero é que tu não resolva a minha vida. Foi todo mundo, não, peraí, vamos pegar junto contigo, vamos jejuar junto, vamos buscar o Senhor junto. Meu Deus do céu, gente. Eu li esse texto hoje não sei quantas vezes. Versículo 5. Eu ainda vou parar no versículo 4. Todo o povo orou, senso de responsabilidade individual. Como é que está a nossa responsabilidade individual? Como eu falei, acho que domingo passado, quinta, e vou falar hoje de novo. Essa igreja aqui, para quem é membro dessa igreja, você vê essa igreja como sua igreja? Ou como é a igreja que você vai? Você vê quem está sentado do seu lado como seu irmão? Ou você fala, ô irmão, da boca para fora? Aleluia! Queremos o poder de Deus. O poder de Deus está disponível. Mas na unidade ele se manifesta de um jeito, gente. De um jeito que, meu Deus do céu. Aí agora sim, versículo 5. Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa do Senhor, o templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no pátio novo e exclamou: ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais, não és tu que habita no soberano os céus? Não és tu que governa sobre todos os reinos da nação da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem possa te resistir. Ó Yahvé, não és tu que é o nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos dessa terra? Não adeste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram e construíram um santuário para Yahvé, o teu nome proclamando. E eu vou parar aqui essa oração que esse rei fez. Quando a gente vê a oração modelo que Jesus iniciou, Jesus ensinou, Jesus diz, comece assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. A gente vê tanto na oração modelo que Jesus ensinou, como nessa oração de Josafá, começar uma oração engrandecendo ao Senhor, lembrando do seu poder, lembrando das suas maravilhas, lembrando dos seus feitos. Meu Deus, eu comecei a analisar algumas orações minhas e pensar assim, rapaz, será que nessa oração eu comecei ali engrandecendo mais o diabo ou a Deus? Eu comecei essa oração baseada no medo ou comecei essa oração baseada em quem Ele é? Tinha uma coisa que eu falava, uma frasinha que eu falava muito lá em Olinda, ainda no começo da minha caminhada cristã, que foi uma coisa que Deus falou no meu coração, que Ele disse assim:
O tamanho do seu problema é inversamente proporcional ao tamanho do seu Deus. Eu vejo Deus grandão, inversamente proporcional, problema pequenininho. Mas quando eu vejo o problema muito grande, como é que eu estou vendo Deus? Primeiro a gente precisa orar. Todo mundo precisa buscar Deus. Isso é algo que é relacionamento com Deus para todos. Mas nas nossas orações a gente precisa orar da forma certa. Josafá estava com muito medo, mas ele não começou falando do medo. Ele começou falando de quem Deus era, das maravilhas que Deus tinha feito. Isso é para acalmar o nosso coração, gente. A gente pode estar com medo que for, com tremendo na base, mas quando a gente começa a falar das maravilhas de Deus, nosso coração vai se acalmando. Porque, opa, o problema é terrível, mas olha o tamanho do meu Deus. Versículo 9, ele vai dizer: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante a tua presença diante desse templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Yahvé. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirá e nos salvará. Josafá está dizendo: independente da coisa ruim que venha contra mim, eu não vou reclamar. Aleluia. Sexta-feira eu passei por uma situação um tanto engraçada. Eu cheguei em casa dizendo: meu amor, você é a mulher da minha vida, eu sou bom, é bom demais te ter. Estava num local, sexta-feira. Daqui a pouco um homem: não, porque minha mulher é misericórdia. Daqui a pouco: não, porque minha mulher. Aí um olhou para mim assim e disse assim: qual foi tu já viu alguma vez a tua mulher te pedir perdão? Eu: eita Jesus, já. O que eu estou querendo dizer com isso? Qual é o padrão do mundo? Tem problema, tem coisa, vamos reclamar, vamos falar mal. Resolve? Não. Padrão de Deus: teve problema? Você chega a Deus, vai buscar Ele, fica mais perto, se aproxima mais. Josafá, diante de um grande problema, sim, rapaz, eu vou me aproximar mais ainda de Deus. Capítulos antes, mostra o rei Acabe, que Josafá até se juntou e errou e depois se arrependeu. Acabe passando por um grande problema, opa, vou lá me juntar, vou pedir ajuda ao Egito. E Deus diz para ele: ei, não era a mim que você devia pedir socorro? Por que você foi confiar em outras coisas? Meu Deus do céu, gente. Se você quiser ser chacoalhado mais um pouco, faça que nem eu, leia 1 Coríntios do 16, 2 Crônicas do capítulo 16 até o 20. Eu fui chacoalhado demais hoje de tarde, meu Deus do céu. Porque assim, Deus falou para eu falar sobre 2 Crônicas 20, mas eu vou ver o contexto, aí eu vou pro 19, aí vejo que tem mais coisas 19, vou pro 18, até pegar a história completa, para poder entender o todo. Um rei, não, peraí, ainda teve uma coisa pior. Acabe tinha um monte de profeta que só falava coisa boa para ele. Acabe disse assim: vou lutar contra tal rei, vamos lá, Josafá, vamos? Já consultou os profetas? Não, aqui os profetas vêm, um monte de profeta. Você vai ser campeão, você vai matar o rei, pode ir, Deus está contigo. E aí a Josafá olha assim, sim, mas não tem nenhum profeta do Senhor não? Tem, mas ele só fala coisa ruim de mim. Por quê? Só estava fazendo besteira, não queria ouvir a Deus. Não, Deus mandou eu fazer assim, mas eu quero fazer dessa forma. Aí acontece errado, a culpa é de Deus. Não é, gente, não é. Esse rei Acabe, ele vai lutar contra os inimigos porque tinha um monte de bajulador só falando o que ele queria fazer. O que aconteceu? Morreu.
E ainda morreu de forma trágica, porque quis dar um jeitinho. Não, eu vou para a guerra, mas eu vou me disfarçar para que ninguém veja que eu sou rei. Aí a Bíblia diz que um cara atira uma flecha ao ermo e a flecha acerta o camarada. Rapaz, quando a gente tá no erro, pode tentar se esconder, viu? Mas o diabo sabe mandar uma flecha para achar. Porque o diabo sabe onde a gente tá, quando a gente tá no erro. Quando a gente tá certo, ele também sabe onde a gente tá, viu? Por isso que a Bíblia diz que o diabo, ele anda ao derredor, como um leão, buscando a quem possa tragar, buscando a quem possa. Ele não pode todo mundo. Aleluia. E Josafá diz: a ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Outro ensinamento de como uma oração deve ser feita, gente. Falou para Deus o problema e na mesma hora já disse: Senhor, mas eu sei que tu vai me salvar disso aí. Senhor, eu sei que o Senhor está agindo. Versículo 10. Agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moabe e os habitantes do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham do Egito, e por esse motivo os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. 11. Vê, pois, nesse momento, como estão retribuindo, ao partirem contra nós, a fim de expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles? Posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar, eis que não sabemos o que fazer. Contudo, os nossos olhos se voltam para ti, e todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali em pé, buscando ao Senhor. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde. Que oração humilde! Senhor, não sei o que fazer, mas estou olhando para o Senhor. Senhor, não tenho forças para superar isso, mas estou me voltando para o Senhor. Gente, quantas vezes a gente não sabe o que fazer e vai para o YouTube e vai atrás do profeta de Jeová que vai me dizer o que fazer, mas ao Jeová que aquele profeta diz que vai, a gente não vai. Quantas vezes a gente está buscando soluções em outros lugares que não são em Deus? Você me ouve falar muito aqui, quase todo domingo, sobre Provérbios 3. Confia no Senhor de todo o coração, e Ele endireitará as tuas veredas. Não se ache sóbrio, não se ache inteligente. Busque ao Senhor. Aleluia. E para quem tem filhos, né? Quase todo mundo, diz que todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até crianças de colo, estavam em pé buscando ao Senhor. Pais como eu, a gente precisa ensinar os nossos filhos a buscar o Senhor junto. Junto, vem cá, vamos fazer junto. Não quero, tudo bem, não quer, mas você vai aprender o que é bom. Mesmo quando não quer. Aleluia. Ensina. Aleluia. Versículo 14. Então aconteceu que o Espírito de Yahvé, o Senhor, veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita descendente de Asaf, no meio do povo reunido em assembleia. Olha só, o povo estava reunido, unidade. Um povo reunido, unidade. O Espírito veio sobre um no meio. Meu Deus do céu. Fique pronto para o Espírito usar você aí no meio, viu? Aleluia.
E versículo 15, e falou o profeta: prestai atenção, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assustei, por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas é de Deus. A Bíblia começa dizendo que Josafá estava com muito medo. A palavra profética veio dizendo o quê? Não tenha medo. Palavra profética vem para confrontar o que a gente está sentindo na hora, o que a gente está achando na hora, o que a gente está pensando que é o certo na hora, para nos colocar no caminho certo. Essa luta não é vossa, mas é de Deus. A gente não precisa entender, gente, quando Deus fala ao nosso coração. Quando Deus dá uma instrução, a gente precisa crer. Qual é o grande erro nosso, muitas vezes? Por não entender, a gente não escuta a instrução. A gente prefere ficar com o que não entende, ou com o que entende, mesmo levando a gente para o buraco. Versículo 16, vai vir a instrução, vai dizer: amanhã descereis contra tal exército, e eis que ele está subindo pela ladeira de Ziz, e o encontrareis na extremidade do vale, defronte o deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nessa batalha. Tomai posição, ficai parados e observai o livramento que Yahvé vos considerar, ó Judá e Jerusalém. Não temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-lo, porque o Senhor está convosco. Um grande exército vindo contra você, um grande problema vindo ao teu encontro. E Deus diz assim: pode ir ao encontro dele, sem medo, que eu já estou agindo. Tem que ter muita fé, gente. Na verdade, não tem que ter muita fé, porque o próprio Jesus disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a esse monte: ergue-te daqui e passa para lá, e assim será feito. Marcos 11:23, se crer em teu coração, confessar com os teus lábios, tu dirá e acontecerá. Jesus está nos ensinando: ei, não é a questão do tamanho da fé, é a questão de botar a fé em prática. Pegou a palavra, colocou em prática, crendo que vai acontecer, rapaz, vai acontecer. Pegou, me agarrei, estou firmado no que a palavra diz. Estou firmado. É isso aí, Senhor. Obrigado, Senhor. Vai acontecer dessa forma. Jesus já me deu isso. Para você entender um pouco mais. Eu gosto de usar exemplos práticos, né? Uma pessoa que passava por ansiedade. Estava no seu trabalho e de repente sentiu aquilo tudo vindo de novo. Como ela agiu em fé? Senhor, não, o Senhor já levou isso. Isso não pertence mais a mim. Obrigado, Senhor. O sentimento passou. Uma pequena atitude em fé. Pegar o que a palavra diz, agarrar e agir. Gente, nem sempre é fácil não. Na verdade, na maioria das vezes, o diabo está aqui do lado, dizendo: não vai dar certo, não vai acontecer, tu é um derrotado, tu vai retroceder. O diabo está falando e ele vai falar no ouvido de todo mundo, viu? Agora, a gente vai escutar o que o diabo está dizendo ou a gente vai se firmar na palavra? E aí o versículo 18 diz assim, do 15, 16 e 17... o povo de Josafá está escutando o que Deus está falando. No versículo 18, então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém
De igual modo se prostraram perante Yahvé e começaram a louvar e adorar o Senhor. Os inimigos foram embora? Não, estavam lá. Eles iam ter que enfrentar os inimigos, iam andando de frente para eles, iam. Mas não precisou a situação mudar para eles se prostrarem em rendição diante de Deus e louvar o Senhor. Precisou só uma palavra de Deus. Isso é colocar fé em ação, gente. A fé que move montanhas, a fé que, como Paulo e Silas, abriu aquela prisão. Eles escutaram Deus falar algo, se agarraram àquilo e já começaram a louvar. Como é que eu sei se eu estou me agarrando às verdades que eu tenho ouvido? Durante a semana, eu estou me regozijando, me alegrando naquilo que eu ouvi no domingo? Rapaz, Deus falou isso, meu Deus do céu, obrigado, Senhor. Meu Deus, Deus falou isso aqui ao meu respeito. Senhor, me ensina, eu te louvo, eu te agradeço. Ah, foi grande demais aquilo que Deus falou. Vai lá pro teu quarto, fecha a portinha e ó. Oh Senhor, eu não sei como isso vai acontecer. Eu não sei como essas tuas instruções vão funcionar. Mas eu me rendo diante de ti, Senhor. Gente, eu não sou contra se ajoelhar não. De jeito nenhum. Sabe o que eu sou contra? Eu sou contra uma atitude religiosa. De alguém que entra na igreja, se ajoelha só por ajoelhar, só por um ritual, o coração está longe de Deus, sai daqui da igreja, faz um monte de besteira. Isso eu sou contra demais. Atitude religiosa, querer mostrar, não, que me ajoelhei. Mas e as atitudes? E o coração? Agora você ouve uma palavra de Deus, Deus falou ao seu coração, você não tem a mínima ideia de como aquilo vai acontecer, você só sabe que aquilo é muito maior do que a sua capacidade. Rapaz, se renda, se prostre, bota a cara no chão, rasga o joelho da calça, que nem a Thaís tem rasgado de tanto orar. Uma piadinha, gente, que esses dias eu disse pra ela: que foi, Thaís? Caiu de moto que rasgou o joelho da calça? Aí ela, e depois ela rápida: não, tô orando. Ai, sai. Sabe que falta a gente se prostrar mais, gente? Rapaz, pastor, não consigo ficar ajoelhado não, meu joelho dói, se deita de cara no chão. Pronto. Oxi, Martinho Lutero fazia isso, deitava assim, ó. E tantos outros. Atitude, gente. Atitudes físicas também falam de como a gente está por dentro, daquilo que a gente está fazendo. E aqui diz que ele escutou, se ajoelhou e começaram a louvar e adorar. Versículo 19. Versículo 19. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz a Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. Meu Deus, a Bíblia fala que primeiro o povo comum, vamos dizer assim, quem não era sacerdote, quem não tinha uma função religiosa, o povo comum foi o primeiro a se ajoelhar e a louvar, e só depois os ministros de louvor começaram. Meu Deus do céu, é de cair os buteados do bolso. Primeiro o povo começou a louvar por conta do que Deus tinha falado, e só depois os ministros de louvor se levantaram. Deviam estar tomando água, ou foram ali fazer o ensaio da igreja de criança, e aí não deu para chegar a tempo. Mas um povo que entende da sua responsabilidade, um povo que se agarra com a palavra de Deus, ele vai fazer a sua parte. Eu vou buscar, independente se o outro não busque. Eu e minha família vai aqui, ó, vamos junto buscar, adorar, louvar. E, meu Deus, Deus falou ao meu coração, glória a Deus, aleluia. Como diria o Josias, como disse o Josias domingo passado, eu tô com saudade de ser chamado de fanático.
Eu lembro quando me converti, fui para uma igreja meio geladeira zona. Rapaz, o pastor falou uma coisa, glória a Deus. Aleluia. Rapaz, eu achei que eu estava num lugar de fé. Porque tenho certeza absoluta, se não acontecesse, ia dizer, venha cá orar que está precisando de orar. Mas, você de repente esqueceu que o seu celular era para estar no modo avião, fez um barulhinho ali, você olhou, tá lá a notificação, você recebeu 100 mil no Pix. Duvido que ia ficar paradinho aí. Recebi 100 mil, olha. 100 mil vem, 100 mil vai. Se não souber administrar aí é que vai rápido mesmo. Quantos casos, não lembro quem foi que me disse desses dias aí, de uma pessoa que recebeu milhões dos Estados Unidos, em 5 anos gastou tudo, nenhuma casa para a mãe não montou. Mas se eu agarro essa palavra, se eu agarro o que eu tenho ouvido, Provérbios vai dizer, gente, busca a sabedoria mais do que o ouro, busca o conhecimento mais do que entendimento. A sabedoria que vem do alto é pra gente estar agarrado, gente. É isso que vai mudar as nossas vidas. É isso que vai trazer a restauração onde a gente está precisando. Senhor, é aqui. Como? Me mostra. Palavra. Eles se alegraram. No versículo 20, para finalizar. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram na direção ao deserto de Tecoá. E ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouvi-me, ó Judá, e moradores de Jerusalém, crede sem sombra de dúvidas em Yahvé o Senhor, vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos teus profetas, nos profetas do Senhor, e sereis bem-sucedidos. Não é crer com dúvida, gente. Não é crer, eu creio que vai acontecer, mas se não acontecer, né? Isso não é fé, isso é dúvida. A dúvida é contrária à fé. A fé, eu me agarro naquele versículo da palavra, naquilo que Deus falou no meu coração da palavra, e Senhor, vai acontecer segundo tu disse. A tua palavra não volta vazia antes de cumprir tudo aquilo para o que foi proposto. Senhor, eu não sei o tempo, posso muitas vezes não saber o modo, mas eu sei que tua palavra é a verdade, e isso vai se cumprir na minha vida. Como eu declarei muito na minha vida ao escutar de uma pessoa que era uma das referências para mim logo que eu me converti, o natural, ele vai se moldar ao sobrenatural. Que base bíblica tem? Tá lá, vamos lá para Hebreus, onde diz que o mundo visível foi formado do invisível, e a palavra de Deus sustenta tudo que nós vemos. Imagina a palavra de Deus que a gente não vê sustentando tudo que a gente vê, moldando, mantendo. Aleluia! Já viu aquele cientistazinho explicando como Jesus transformou água em vinho? Reações subatômicas, reações atômicas, ele fala um negócio lá, meu Deus! Podia acontecer? Não podia naturalmente, mas o natural se moldou ao sobrenatural. Jesus andando sobre as águas, os 12 cabamacho, que eram os seguidores dele, viram, meu Deus, é fantasma. Eita, lembrei até de um exemplo agora. Não vou falar não, calma que eu não vou falar não. Tudo tremendo, achando que era fantasma. Aí Pedro diz: é o Senhor, se for tu, me chama que eu vou. E Jesus diz: vem. E a palavra diz que sobre a palavra Pedro andou. Dá para andar sobre as águas, gente? Dá não. Mas se tiver uma palavra de Deus, dá. A água líquida que afunda ficou sólida.
estou dizendo que virou gelo, tá? Mas que ele pisou ali e não desceu. Só desceu quando? Quando tirou os olhos de Jesus, começou a olhar para o vento, para as tempestades, começou a afundar. Achei interessante o Luciano subir lá no videozinho dizendo: quem é que começa a afundar, gente? Pula numa piscina, tu afunda. Tu não começa a afundar. Pega uma pedra e joga na água, afunda, não vai devagarzinho. Mas Pedro foi aos poucos, começou e clamou a Jesus: Jesus, vem. Pedro tirou os olhos da palavra e afundou. O autor de Hebreus diz: se agarre ao que você tem ouvido. Fique firme, preste mais atenção àquilo que você tem ouvido. Porque pode ser que você não está afundando no mar, mas pode estar afundando em outras coisas. Mas é agarrado com a palavra. E Josafá, ele nos ensina dizendo: crede sem sombra de dúvidas. O Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. 21. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem à frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Gente, que loucura que só quem tem fé em Deus faz. O exército indo contra outro exército. Já sei, vou colocar a gente para tocar na frente. Vou colocar a gente para louvar na frente. Quantas vezes a gente está quebrando a cabeça, fazendo coisas, achando que a gente vai vencer os nossos inimigos, quando Deus está nos mostrando: confia e louva. Confia e bota um louvor no teu carro, na tua casa, onde for. Não bota aquele louvor, pelo amor de Deus. Quer vitória, geme e chora. Josafá diz o quê? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Josafá não mandou o povo de Judá gemer e chorar, mandou agradecer. Rendei graças. Josafá não mandou dizer: quem me vê na prova e não me ajudou, quando vê uma bênção vai se arrepender. Minha vitória tem sabor de mel. Misericórdia. Crente querendo que o outro... Eita glória, Jesus do céu, Jeová está falando. Louvor, gente, adoração, na frente das nossas batalhas. Confiar no Senhor, se agarrar ao que a palavra diz, louvar Ele porque Ele é bom. Isso vai trazer vitória, isso vai trazer restituição, restauração. Você pode ficar de pé. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor. Nós cremos na Tua palavra. Nós cremos na inspiração que vem do Teu Espírito. Nós estamos firmados na Tua palavra, Pai. E vamos ficar cada vez mais firmes naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Pai. O Senhor é um bom Pai que tem cuidado de nós. As Tuas palavras se cumprirão nas nossas vidas. Assim como aquele anjo que apareceu para Maria, que disse que ela ficaria grávida, e a resposta de Maria foi: que se cumpra em mim a Tua palavra, mesmo sem entender. Nós oramos, Senhor, que se cumpra em nós a Tua palavra, que esse ano do favor, o ano do jubileu, o ano da graça,
sobre essa palavra restauração, restituição e colheita, Pai. Nós estamos firmados, Senhor. Mesmo que pareça que os inimigos ainda não foram vencidos, nós cremos naquilo que o Senhor diz. Nós cremos naquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Nós não vamos crer pela metade, mas nós vamos crer por completo, sem duvidar, com a certeza que estamos seguros e protegidos pelo Senhor. Obrigado, Pai. O Senhor é o Rei das nossas vidas. Hebreus diz que existe um sacrifício de louvor dos lábios que invocam o Teu nome. Nós confessamos Cristo como o Senhor das nossas vidas, e diante de qualquer situação, nós vamos te dar esse sacrifício de louvor. Louvando porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvando, o Senhor é o Rei das nossas vidas. O Senhor está num alto e sublime trono. O Senhor governa sobre todas as coisas. Nós não estamos desamparados. Nós não temos um Deus que nos deixou de lado. Pelo contrário, o Senhor está de braços abertos, nos recebendo. Estamos debaixo das tuas asas. Nós estamos seguros, Senhor. Ainda que os ventos batam sobre nós, ainda que os ventos tentem nos destruir, nós estamos firmados na rocha. As situações naturais, elas se moldam ao sobrenatural. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. O Senhor já fez sol parar. O Senhor já fez água virar vinho. O Senhor já abriu um mar e foi passado a pés secos. O Senhor já multiplicou pão e peixe para milhares de pessoas. O que é impossível para o Senhor? O Senhor já levantou paralíticos, já curou o câncer terminal, já curou enxaqueca, dor de dente. O que é impossível para ti, Senhor? Nada. E nós te louvamos, porque reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos a tua majestade, e colocamos diante de ti, Pai, aquilo que tem nos afligido. Colocamos os nossos inimigos diante do Senhor. Dizemos que da nossa própria força nós não podemos superá-los. Nós não temos a inteligência necessária para mudar algumas situações. Mas nós buscamos o socorro que vem de ti, Senhor. E o Senhor não nos desampara. O Senhor não nos deixa sós. Nós estamos e continuaremos a lutar o bom combate da fé, firmados nas palavras recebidas. Como o Senhor disse a Abacuque: escreve a visão, escreve em tábuas, escreve de forma grande, para que até quem passe correndo veja. O Senhor trabalha com visão. O Senhor nos manda levantar os olhos e vermos como o Senhor está vendo. Obrigado, Pai, pela sabedoria abundante sobre as nossas vidas. Nós decidimos descansar o nosso coração. Nós decidimos colocar tudo que nos aflige diante do Senhor, porque sabemos que essa batalha não é nossa, e o Senhor já está trazendo escape. Obrigado, Senhor. Nós te amamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.